Pessoal, tudo bem? Aqui é Elton Moraes falando com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento em técnicas de invasão. E nessa aula nós vamos falar a respeito de um programa, de um recurso que os sistemas operacionais têm que serve para análise e monitoramento da nossa rede, certo? Nós estamos falando do NetStat. O NetStat, pessoal, ele é um recurso que mostra conexões de rede, tabelas de roteamento, estatísticas de interface e conexões mascaradas. Tá? Ele é um recurso que pode nos ajudar na análise de informação e em saber como nós podemos descobrir alguma conexão maliciosa, né, se possível mascarada em nossa máquina, certo? Ou tentando, né, se conectar. Aqui nós temos o nosso ambiente, eu tenho aqui a máquina Kali, né, e nós vamos, a princípio, dar aqui um NetStat para ver como é que ele funciona, certo? "-n". O NetStat "-n" ele vai mostrar todas as conexões, né, referentes ao que está acontecendo na minha máquina agora, nessa máquina Kali Server que eu montei aqui, certo? Você pode ver aqui vários IPs, várias coisas, vários outros IPs e conexões estabelecidas. Ele mostra aqui, né, o protocolo, o tipo da conexão, ele mostra aqui a porta, o caminho que essa conexão está fazendo, enfim, e muitos IPs traduzidos, certo? Então, o NetStat ele nos mostra muitas conexões que nos permite, nos dá a condição de poder analisar bem o nosso tráfego, certo? Existem algumas flags, algumas opções que, por exemplo, o NetStat-A, ele nos dá as seguintes opções. Se nós colocamos o "-A", ele vai trazer todas as conexões que estão acontecendo, conexões ativas e estabelecidas na nossa máquina, certo? Ele mostra principalmente conexões do tipo TCP ou DP ou RAW, certo? Ele vai mostrar tudo para vocês. Existem opções, por exemplo, "-T", opções como "-T", "-U", "-W" e "-X", tá? Que exibem as atividades dos protocolos TCP, UDP, RAW ou Unix Socket, respectivamente, tá? Então a combinação pode ser da seguinte forma: se você utilizar aqui o o NetStat "-AT", por exemplo, ele vai mostrar todas as conexões TCP. Se nós colocamos o NetStat "-U", ele vai mostrar todas as conexões UDP estabelecidas na minha máquina. Se colocarmos o "W", ele vai mostrar alguma conexão RAW, certo? Você pode ver aqui, ó, o protocolo, tá vendo? Beleza? Se nós colocarmos aqui, ó, "X", tá? Ele vai mostrar todas as conexões socket estabelecidas no meu sistema, ok? Se nós colocarmos então o AUT, por exemplo, a gente fazer algumas modificações ou somar, né? A gente viu que o T é conexões TCP e o U é conexões UDP. Então ele vai mostrar as conexões TCP, vocês podem ver aqui, ó, TCP, e conexões UDP juntas, tá? E assim sucessivamente você pode estar somando as flags, tá? Você, como a gente viu em aulas anteriores, você deve ter visto aí no módulo de Linux, em alguns módulos anteriores, que você não precisa necessariamente colocar aqui "-U", "-T", isso aí depende, certo? Não tem problema, porque funciona das duas formas, vocês viram aqui, certo? Então, existem muitas flags que podem ser utilizadas, né, com relação a isso. Existe também uma flag que a gente pode utilizar, que é o "NA". Por exemplo, se nós colocarmos assim, por exemplo, colocar aqui NetStat "NA". O N, pessoal, ele não vai fazer consulta ao servidor DNS, ele vai simplesmente, por exemplo, deixa eu colocar aqui o T. Ele não vai traduzir as conexões, certo? Por exemplo, aqui temos o IPv6, mas se nós colocarmos aqui, provavelmente ele traduziria, né, o IP, o IP para nome, entende? Então, o N ele vai fazer com que o comando não tente resolver nomes através de consulta de DNS, entendem? Então, por exemplo, imagina um servidor aí onde temos milhares de conexões, um servidor web, por exemplo, né? Se não usarmos o N, ficaríamos assim facilmente muito tempo, né, esperando o comando terminar por completo para poder resolver o nome. Então, existe essa possibilidade aí, tá certo? Então, assim, existem inúmeras outras flags que você pode estar utilizando, tá, para poder implementar
o comando netstat, certo? Por exemplo, como é que eu sei, né, que eu estou conectado em alguma máquina e a minha conexão foi estabelecida ou não? Tá aqui, ó, a porta que eu estou me conectando, a conexão foi estabelecida ou não, e o IP e a porta que eu estou saindo. O IP do Metasploitable aqui, o IP do Metasploitable, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só observar aqui qual é. O nosso IP do Metasploitable é 1588. Então, para eu estabelecer uma conexão Telnet nele, 192.168.15.88, por exemplo, dá um Enter aqui, ele estabeleceu. Vamos abrir uma outra aba aqui e vamos dar um netstat, por exemplo, -A, -N, T. Olha só, tá vendo aqui, ó? Conexão estabelecida. O que foi que eu coloquei aqui? Conexões TCP sem resolver nomes. Então eu coloquei, ó, a minha comunicação Telnet que eu estabeleci aqui, eu posso enxergar aqui, ó. Tá vendo? O IP e a porta, endereço remoto e endereço local. Então, se tem alguém tentando se comunicar ou alguém tentando fazer alguma conexão que você não desconheça aqui, por exemplo, você tem na sua estrutura um problema de máquinas tentando fazer acesso externo, você desconfie, porque de repente pode ser algum atacante que tenha se apossado daquela máquina e pelo seu firewall está bloqueando aquela conexão, de repente a sua máquina esteja infectada tentando mandar enviar informações para o atacante, certo? Então, esse é um tipo de análise que você pode estar utilizando e muitas flags que você pode estar adicionando. Por exemplo, netstat -t UPAN, Tupan. Então, o que é que ele vai mostrar aqui? Ele vai mostrar todas as conexões UDP e TCP, certo? Vai mostrar para mim o estado da conexão, se está estabelecida ou não, e vai mostrar para mim qual o programa ou o PID que está utilizando aquela conexão naquele momento. Ok? Então, vale a pena você utilizar o netstat para analisar as informações que você está tendo. Deixa eu ver aqui. Já terminou aqui, foi fechada, certo? Senão a gente teria visto aqui a nossa conexão novamente. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica para vocês aí de como estabelecer ou de analisar a informação com o netstat. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.